FCC, 2023, Analista Ministerial, Ministério Público Estadual Paraíba, Analista de Sistemas, Administrador de Banco de Dados. A integridade semântica deve garantir que um dado inserido em uma linha da tabela tenha um valor válido. E para que este valor seja válido ele, a. Não pode estar em branco. b. Deve ser do mesmo tamanho que o especificado nos metadados, desde que tenha sido especificado como tamanho fixo. c. Não pode ser nulo. d. Deve ter sido especificado nos metadados como um tipo de dado numérico inteiro. E. Deve ser do mesmo tipo de dado definido na especificação da coluna na tabela. Resolução: a. Não pode estar em branco. Essa regra se aplica à nulidade, não ao tipo de dado. b. Deve ser do mesmo tamanho que o especificado nos metadados. Essa regra se aplica ao tamanho do dado, não ao tipo. c. Não pode ser nulo. Essa regra se aplica à nulidade, não ao tipo de dado. d. Deve ter sido especificado nos metadados como um tipo de dado numérico inteiro. Essa regra se aplica ao tipo de dado, mas é muito específica. E. Deve ser do mesmo tipo de dado definido na especificação da coluna na tabela. Essa regra garante que o valor inserido seja compatível com o tipo de dado definido para a coluna, assegurando a integridade semântica. Conclusão: a alternativa é a única que garante a integridade semântica, pois verifica se o tipo de dado inserido na coluna é compatível com o tipo definido na especificação da tabela. Fundep, 2023, Analista Técnico, CM Contagem, Analista de Sistemas. Tendo em vista os tipos de funcionalidade oferecidos pelos sistemas de banco de dados, numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, associando o tipo, nome, às suas respectivas funcionalidades. Coluna 1. Front-end 2. Back-end. Coluna 2 controla as estruturas de acesso. Consiste em ferramentas, como interface com o usuário da SQL. Controla a otimização de consulta. Assinale a sequência correta. A. 211. B. 212. C. 122. D. 121. Resolução: controla as estruturas de acesso. Essa funcionalidade se refere ao back-end, pois ele controla o acesso ao banco de dados e gerencia as permissões dos usuários. 2. Consiste em ferramentas, como interface com o usuário da SQL. Essa funcionalidade se refere ao front-end, pois ele fornece as ferramentas para que os usuários interajam com o banco de dados, como interfaces gráficas e comandos SQL. 3. Controla a otimização de consulta. Essa funcionalidade se refere ao back-end, pois ele otimiza as consultas para melhorar o desempenho do banco de dados. Relação com front-end e back-end. Front-end, interface do sistema com a qual o usuário interage diretamente. Back-end, lógica do sistema que processa as informações e gerencia o banco de dados. Conclusão: a sequência correta que associa os tipos de funcionalidade aos seus respectivos sistemas é 2, 1, 2. Direns Aeronáutica, 2023, Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento, EAR, Informática EAGS 2024. Em relação aos modelos de banco de dados, assinale, entre as alternativas abaixo, o atributo da entidade que identifica apenas um objeto dessa unidade, cujo valor não se repete e não poderá receber valor nulo. A. Tupla. B. Código. C. Chave primária. D. Valor secundário. Resolução: A. Tupla. Uma tupla é uma linha na tabela, não um atributo. B. Código. Um código pode ser usado como chave primária, mas não é uma garantia. D. Valor secundário. Um valor secundário não é único e pode ser nulo. Conclusão: a única alternativa que define um atributo que identifica unicamente um objeto em uma tabela, não se repete e não pode ser nulo é a C. Chave primária. ADM Tech, 2023, Técnico, CM Toritama, Informática. Analise as informações a seguir. 1. Uma Solid Procedure é um grupo de comandos SQL, que executa uma determinada tarefa. Assim como uma trigger, uma procedure é executada automaticamente, dispensando ser chamada a partir de um programa ou manualmente pelo usuário. 2.
Uma package é uma coleção de objetos de banco de dados como storage procedures, funções, excepções, variáveis, constantes e cursores. Pode conter subprogramas que podem ser chamados a partir de uma trigger, procedure ou função. Marque a alternativa correta. A. As duas afirmativas são verdadeiras. B. A afirmativa 1 é verdadeira, e a 2 é falsa. C. A afirmativa 2 é verdadeira, e a 1 é falsa. D. As duas afirmativas são falsas. Resolução 1. Falso. De fato, uma storage procedure pode ser conceituada como um grupo de comandos SQL, que executa uma determinada tarefa, no entanto, não é executada automaticamente. Assim, ao contrário do trigger, que atua como um gatilho que pode ser disparado quando determinado evento ocorre, uma storage procedure exige uma chamada de um programa ou manualmente. 2. Verdadeiro. Uma package pode ser descrita como um conjunto de elementos associados do banco de dados. Ela agrupa procedures, funções, entre outros itens, em um único componente lógico. Gabarito, letra C. Fundatec, 2023, Analista de Sistemas, BRDE, Administração de Banco de Dados. Considere as seguintes assertivas sobre o protocolo de bloqueio em duas fases, 2PL, Two-Phase Lock, em sistemas de gerência de banco de dados. 1. 2PL garante possibilidade de serialização, serializability. 2. 2PL evita deadlocks. 3. 2PL não permite intercalação de lock e unlock. Quais estão corretas? A. Apenas 3. B. Apenas 1 e 2. C. Apenas 1 e 3. D. Apenas 2 e 3. E. 1, 2 e 3. Resolução 1. Correta. O protocolo de bloqueio em duas fases, 2PL, é projetado para garantir a serialização das transações em um banco de dados. Isso significa que as transações ocorrem em uma ordem que é equivalente a uma execução serial, o que garante a consistência dos dados. 2. Errado. O 2PL, por si só, não garante a prevenção de deadlocks. O deadlock é uma situação em que duas ou mais transações ficam permanentemente bloqueadas, aguardando uma condição que nunca será satisfeita. Para evitar deadlocks, são necessárias estratégias adicionais, como a detecção e a resolução de deadlocks. 3. Correta. No protocolo de bloqueio em duas fases, uma transação só pode adquirir novos bloqueios, locks, após liberar todos os bloqueios que já possui. Isso significa que não é possível intercalar operações de bloqueio, lock, e desbloqueio, unlock, em uma transação. Corretas. E terceira. Gabarito, C. Sebrasp, CESP, 2023, Analista de Planejamento e Orçamento, CEPLAN-RR, Tecnologia da Informação. Julgue o item a seguir a respeito do conceito de modelagem relacional de dados. No modelo relacional de dados, todas as relações necessitam de uma chave primária formada por uma ou mais tuplas que identificam um único registro. C. Certo. I. Errado. Resolução. No modelo relacional de dados, todas as relações necessitam de uma chave primária formada por uma ou mais colunas, e não por tupla, que identificam um único registro linha tupla. Gabarito errado. Instituto Consulplan, 2023, Analista do Ministério Público, MPAMG, Tecnologia da Informação, Gestão de Projetos de TI. A abstração de dados significa exibir ou compartilhar apenas os dados necessários e ocultar todos os outros dados até que seja necessário compartilhá-los. Sobre os níveis de abstração de dados de um banco de dados, assinale a alternativa que define corretamente a forma como os dados são armazenados na máquina, ou sistema, do usuário. A. Nível físico. B. Nível lógico. C. Nível conceitual. D. Todos os níveis. Resolução. Nível físico é o nível mais baixo de abstração e é como os dados são armazenados na máquina, ou sistema, do usuário. Ele trata da organização física dos dados em dispositivos de armazenamento, como discos rígidos ou SSDs.
Os dados são armazenados em formatos específicos que o sistema operacional e o software de gerenciamento de banco de dados podem entender. O usuário não precisa ter conhecimento detalhado de como os dados são armazenados no nível físico para usá-los. Nível lógico é o nível intermediário de abstração e é como os dados são vistos pelo software de gerenciamento de banco de dados. Ele define a estrutura lógica do banco de dados, como tabelas, colunas e relacionamentos entre as tabelas. O usuário precisa ter conhecimento de SQL e da estrutura do banco de dados para acessar e manipular os dados no nível lógico. Nível conceitual é o nível mais alto de abstração e é como os dados são vistos pelos usuários do banco de dados. Ele fornece uma visão geral dos dados, independentemente de como eles são armazenados ou organizados. O usuário final não precisa ter conhecimento técnico para entender os dados no nível conceitual. Conclusão: o nível físico é o único nível de abstração de dados que define como os dados são armazenados na máquina do usuário. Gabarito: letra A. Avança São Paulo, 2023. Analista, Prefeitura Americana, suporte ao usuário. Assinale, abaixo, o item que não faz parte do rol de conceitos da modelagem de banco de dados. A. Formas de agrupamento por relacionamento, herança, composição e agregação se aplicam, da mesma forma que na modelagem de classes. B. Identificação de entidades, da mesma forma que identificação de classes. C. Somente aspectos ligados a dados podem ser explorados, diferente dos aspectos de comportamento na modelagem de classes. D. Atributos são associados aos tipos de entidades, da mesma forma que as classes. E. Estabelecer processos para proteger a integridade dos dados armazenados. Resolução: conceitos da modelagem de banco de dados, formas de agrupamento por relacionamento, herança, composição e agregação. A modelagem de banco de dados utiliza conceitos semelhantes à modelagem de classes para agrupar dados, como relacionamentos, herança, composição e agregação. Identificação de entidades. As entidades, que representam objetos do mundo real, são identificadas de forma semelhante à identificação de classes na modelagem de classes. Atributos. Os atributos, que representam características das entidades, são associados aos tipos de entidades da mesma forma que as classes. Diferenças entre modelagem de banco de dados e modelagem de classes. Aspectos de comportamento. A modelagem de banco de dados se concentra nos aspectos estáticos dos dados, enquanto a modelagem de classes também inclui os aspectos dinâmicos do comportamento das classes. Integridade dos dados. A proteção da integridade dos dados é uma preocupação importante no contexto de bancos de dados, mas não é um conceito fundamental da modelagem de banco de dados em si. Conclusão: a alternativa é estabelecer processos para proteger a integridade dos dados armazenados. Não é um conceito fundamental da modelagem de banco de dados, mas sim uma preocupação importante no contexto de bancos de dados. Observações adicionais. A modelagem de banco de dados é uma etapa importante no processo de desenvolvimento de um sistema de informação. A modelagem de classes pode ser utilizada como base para a modelagem de banco de dados. É importante ter um bom conhecimento dos conceitos da modelagem de banco de dados para criar bancos de dados eficientes e confiáveis. Setup, 2023, Técnico em Gestão de Informática, SEMAS Pará. Qual a vantagem da dicionarização de um banco de dados relacional? A. Aumenta a flexibilidade da base de dados. B. Facilita a implementação de restrições de integridade. C. Melhora o desempenho da base de dados. D. Não permite incluir informações redundantes na base de dados. E. Reduz o processo de atualização da base de dados. Resolução: A. Errado. A dicionarização pode, ou não, aumentar a flexibilidade da base de dados. Logo, isso não é uma garantia, pois o dicionário pode ser rígido, a depender da implementação e requisitos. B. Correto. O dicionário de dados é um recurso que pode ajudar a gerenciar as restrições de integridade de um banco de dados relacional, pois permite a configuração de regras que buscam manter consistência e padronização. Além disso, permite a definição de regras de restrição de integridade para chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de unicidade, entre outras informações.
C. Errado. O dicionário de dados é uma ferramenta que busca garantir a qualidade dos dados, auxiliando na precisão e consistência. Dessa maneira, o desempenho do banco de dados pode ser impactado pelo dicionário, mas, a depender da complexidade, não necessariamente haverá um melhor desempenho. D. Errado. O dicionário de dados é uma ferramenta que ajuda a manter os dados organizados e consistentes. Assim, pode, ou não, ser implementado com configuração que busque a redução de redundância. E, errado. O dicionário de dados serve para garantir a integridade e a consistência dos dados, e não para simplificar ou reduzir os processos de atualização. Gabarito, letra B. VUNESP, 2022, Analista Legislativo, ALESP, Web Designer. Considerando que as principais classificações sobre metadados definem seus tipos como descritivos, estruturais e administrativos, é correto afirmar que as informações constantes de metadados do tipo A. Estrutural têm como função a recuperação e a identificação de dados. B. Descritivo tem como função a recuperação e a identificação de dados. C. Estrutural tem como função a recuperação e a identificação de dados. D. Administrativo tem como função descrever a forma de se reconstituir um dado formado por diversos componentes. E. Descritivo tem como função fornecer informações sobre o ciclo de vida dos dados. Resolução: os metadados são necessários em todos os bancos de dados, independente do tamanho. Isso porque os metadados registram e armazenam definições das estruturas e restrições dos bancos de dados, de forma que por intermédio dos metadados é possível obter melhor entendimento do SGBD. A. Alternativa errada. A NISO, National Information Standards Organization, Organização Nacional de Padrões da Informação, estabeleceu a seguinte classificação para os metadados: descritivos, estruturais e administrativos. Os metadados estruturais explicam a composição e a estrutura dos dados, e não têm como função a recuperação e a identificação de dados. B. Alternativa correta. Isso mesmo! Os metadados descritivos auxiliam na pesquisa de dados e são importantes na descoberta, coleta e agrupamento de dados. C. Alternativa errada. Essa alternativa apresentou o conceito de metadados descritivos. D. Alternativa errada. Metadados administrativos são utilizados para gerenciamento de dados. E. Alternativa errada. Metadados descritivos têm como função a recuperação e a identificação de dados. A alternativa correta é a letra B.